Hoje estamos aqui no meu quarto e vamos mostrar algumas das aranhas da minha coleção, tais como geckos e os alimentos deles. Aqui podemos ver a Brachypelma smithii, fêmea. É uma fêmea adulta, ainda vai crescer mais, neste momento está em pré-molto há bastante tempo, são aranhas que demoram bastante tempo a crescer. Esta é um bocado teimosa, manda pelo cada vez que me meto com ela, mas ao fim e ao cabo é uma boa aranha para qualquer colecionador principiante. Aqui podemos ver uma extremamente irritada Acanthoscurria geniculata, fêmea adulta também, ainda vai crescer mais, tal como a smithii. Não diria que está em pré-molto porque é uma aranha que come constantemente, portanto eu não posso saber ao certo quando é que ela está em pré-molto. A última muda foi há um ano e estas ficam bastante grandes, pode-se ver pelo tamanho do exemplar, que dá para perceber, deve ter uns 16 cm de envergadura e uns 4 ou 5 de corpo, talvez. Nunca recusou um único alimento. Esta aranha é um autêntico demónio, devorador de baratas, grilos, tenébrios. Aqui podemos ver Eucratoscelus pachypus, uma tarântula africana, escavadora, obviamente. Chama-se tarântula anã, é muito pequena. Também é uma comedora agressiva, não é agressiva como a aranha, atenção, mas o veneno é um pouco potente porque se trata de uma espécie africana e não deve ser manuseada. Eu pessoalmente não recomendo o manuseamento de nenhuma das que mostrei nem das que vou mostrar, mas é sem dúvida uma boa aquisição para qualquer colecionador e faz um ótimo animal de estimação a quem for interessado neste tipo de animais. Aqui temos a Pterinochilus murinos, se não estou enganado é um macho adulto. Ele de momento está nestas instalações porque fugiu e, como podem perceber, é mais uma tarântula africana, não é para brincadeiras e esta tem uma boa dose de veneno para além da extrema agressividade. Logo, eu capturei-o e meti-o aqui. Está provisoriamente aqui até lhe meter no terrário de novo. Não é uma aranha que vocês vão querer manusear nunca na vossa vida. Aqui podemos ver a Laceadora paraibana macho, adulto. De momento parece-me estar a sentir o cheiro da fêmea. Sim, eu tenho uma fêmea também adulta. E é um animal muito ativo e este particularmente ligeiramente agressivo. Atenção, não são tarântulas agressivas, mas este é ligeiramente agressivo. Já fez umas 4 spermoebs, se não mesmo 5, e fez uma ontem. Até podemos ver ali ao fundo, eu vou aproveitar para mostrar, está aqui, é esta aqui. É este tapete de teias aqui. Ao fundo, foi a última spermoeb dele, foi feita ontem. Portanto é um macho que está mesmo pronto a acasalar. Aqui temos uma Avicularia fêmea, subadulta. Não há muito a dizer sobre esta espécie. Não é venenosa, não é perigosa. Pode-se manusear, embora eu não recomendo, e é uma boa aranha de companhia. Aqui temos, como eu gosto de dizer, a mãe delas todas. Uma aranha absolutamente enorme. Laceadora paraibana fêmea. Neste momento, elas normalmente têm uma cor mais escura, neste momento ela está em pré-molt. Eu adquiria precisamente para fazer criação. O macho lá em cima está pronto, mas a fêmea está um bocado de pé atrás, porque está em pré-molt. Portanto, é uma cor acastanhada, elas normalmente são escuras, e eu estou só a dar-lhe power feed para ela fazer a muda. Bem, o que é que se pode falar sobre esta aranha? Ela não é muito amigável, não recomendo manuseamento de forma nenhuma. Aliás, eu vou mostrar-vos precisamente porque é que eu não recomendo o manuseamento. Bem, como puderam ver, não é um animal que nos vamos querer meter. Possui umas glíceras, que são os ganchos delas, absolutamente enormes, capazes de fazer danos médicos. Com isto quero dizer que não são venenosas, mas podem causar bastante estrago na sua picada. Futuramente, esperemos que seja uma mãe. Aqui podemos ver a minha primeira tarântula, era uma Stola porteri. Dei-lhe o nome de Kika, é a única que tem nome. Já acasalou, teve filhos. E é a minha aranha mais antiga, não é mais velha, mas é a mais antiga. É grande e, na minha opinião, é, sem sombra de dúvida, a melhor aranha para se ter. Ela já teve os filhos há, vai fazer 3 anos e desde aí ficou um bocado com um trauma quando eu lhe tirei os ovos. Mudou um bocado a atitude. Não muito, mas o suficiente para de vez em quando é um bocado agressiva. Aproveito também já para mostrar que aqui é um dos filhos, eram à volta de 120, 150, podem ver, ainda são muito pequenos, mas têm quase 3 anos. Eu não lhes dou power feed e eles crescem devagar. Uns mais rápido, outros devagar, as tarântulas são assim.
Aqui temos a Grammostola pulchrips, é fêmea, juvenil. Não há muito a dizer, é uma das melhores aranhas também para se ter e recomendo totalmente. Aqui é o alimento, criação de baratas de Madagascar, portentosas e javânicas. Estes dois recipientes, um de vidro e um plástico, aqui podemos ver Red Runners, aqui são as maiores, aqui são as mais pequenas, se não estou enganado. É uma ótima fonte de alimento para geckos e tarântulas. Agora, aqui estão. Geckos leopardo, são 5 ao todo, continua a dormir, incrivelmente. É uma fêmea, é outra fêmea. Lá dentro penso que está um dos machos e outra fêmea. E aqui temos o outro macho, o mais velho, o gecko mais velho. Não tenho muito a dizer também, para mim são dos melhores animais de estimação que qualquer pessoa poderia ter. Aquela ali está a mudar a pele, é a minha maior fêmea. Aproveito para... aqui, buscá-lo. Aproveito para dizer que, como já disse antes, estes são dos melhores animais para se ter. Certamente podem ser manuseados e não fazem muito alarido sobre isso. Praticamente não mordem, comem o mesmo que as tarântulas e são extremamente pacíficos. Muito bons para qualquer pessoa, qualquer idade. Um animal excelente. Espero que tenham gostado desta tour por alguns dos meus animais. Eu tenho tarântulas Poecilotheria, tenho outras espécies que não mostrei no vídeo, mas vou aproveitar depois para mostrar noutros. E é tudo, espero que tenham gostado deste regresso das aranhas e até à próxima.